Criador de todas estas coisas, como também antes já lhes dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí olha só o que diz o versículo 8. Portanto, quem despreza estas coisas não está desprezando ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quando eu ouço a palavra, mas eu rejeito a palavra, eu não estou rejeitando quem está falando a palavra, quem está compartilhando a palavra, quem está pregando a palavra, ainda que, para mim, aquela pessoa, ela não seja ninguém, na minha mente, ali, para mim mesmo, eu estou ignorando aquela pessoa, né? Eu estou apenas escutando aquelas palavras, mas entra por um ouvido e sai por outro, e eu estou pensando que eu estou rejeitando, né? Ah, eu estou rejeitando essa pessoa, não estou nem aí para o que ela está falando, mas na verdade é o que a palavra está dizendo. Está aqui escrito: quem despreza estas coisas não está desprezando ao homem, mas sim a Deus. Então é o próprio Deus que está sendo desprezado. Então, quando eu desprezo a Deus, quando eu resisto a Deus, quando o Espírito Santo fala comigo, tá ali buscando me convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas eu resisto a Ele, eu não obedeço ao que Ele está me dizendo, eu não aceito o que Ele está querendo, eu estou desprezando. Quando desprezo a Deus, eu aceito o pecado. Mas quando eu me arrependo dos meus pecados, então eu estou aceitando o que Deus está me dizendo. A maior evidência de alguém que aceita o que Deus diz é quando ela obedece ao que Deus diz. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus. E amor é o quê? É prático. Não é algo teórico, né? Deus, ele falou que nos ama, muitas vezes Deus falou, mas todas as vezes que ele falou, ele sempre provou. E muitas das vezes antes de falar, ele fazia, ele agia, provando o seu amor. João 3,16, né, é a maior evidência, assim como em Romanos 5 também ali diz, Romanos 5,5, né, foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e ele, né, enviou seu filho Jesus para morrer por nós, né, pelos nossos pecados, para que na morte dele nós tivéssemos vida. Ou seja, quando eu aceito Jesus, quando eu entrego minha vida a Jesus, Jesus ele vai fazer uma libertação na minha vida. Não faz sentido nenhum eu dizer que entreguei a minha vida a Jesus, ou que eu creio em Jesus, ou que eu recebi Jesus, mas se eu era mentiroso antes de Jesus, eu continuar mentindo. Se eu me prostituía, eu continuar me prostituindo. Se eu roubava, eu continuar roubando. Se eu fumava, se eu bebia, seja lá o que fosse. Por quê? Porque em 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, elas viram passado. E eis que são feitas novas coisas. E o versículo 18 diz que todas essas coisas são feitas por Deus. Em Filipenses 1,6 diz que a boa obra que o Senhor ele começou, ele vai terminá-la, vai concluí-la, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo de número 1, versículo 16 e 17, é muito conhecida essa palavra quando fala o que é o evangelho e o que ele faz na nossa vida. Ali a palavra do Senhor diz, ele fala, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é pelo Evangelho que conhecemos a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então veja o que a palavra do Senhor está dizendo, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E o versículo que eu li aqui é de 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, eu vou pular aqui para o capítulo 5 e olha só o que é que diz aqui no versículo 8. Versículo 8 e versículo de número 9. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só o que diz. Mas nós... Não, é o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição, ou seja, o recebimento, o tomar a posse da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.